Cantar essas verdades enche o nosso coração de paz, de alegria e de uma grande responsabilidade. Porque dar a Deus toda a glória em todo tempo é uma grande responsabilidade que cabe a cada um de nós. Que dia especial que nós podemos dizer ao Senhor: graças te damos, obrigado. E talvez para muitos de nós, eu creio que desde o início da pandemia, essa é a primeira quinta-feira que eu estou pregando aqui, né, Moisés? A gente tem, o pastor JR, pregado normalmente com o auditório vazio. E isso é um motivo que me enche o coração de alegria e de gratidão. Poder olhar e ver, na certeza de que breve, estaremos todos juntos aqui, lotados de novo, para a glória do Senhor. A gente ora por isso, não é? A gente já começou, a gente aprendeu, a gente agradece antes, mas a gente espera que isso aconteça logo. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Nós leremos a partir do versículo 12. Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, a partir do versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para esta paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nosso coração se enche de alegria no Senhor. E é essa alegria que nos leva a agradecer. E nesse dia tão especial, em que celebramos esse tempo de gratidão, a atitude, as ações de graças, nós queremos, ó Deus, devotar toda a nossa gratidão ao Senhor, a nossa adoração a Ti. Venha falar ao nosso coração, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a carta de Paulo aos Colossenses é uma carta que já nasce no meio desse contexto de gratidão. Se nós olharmos a história, nós vamos ver um Paulo que constantemente está usando essa palavra. Ele vai dizer: olha, dou graças por tudo que me recordo de vocês, eu dou graças pela história de vocês, eu dou graça pelo testemunho de vocês, eu constantemente oro e vejo a perseverança, isso me enche o coração. Ou seja, podemos dizer que Colossenses é a carta de alguém que está com o coração cheio de gratidão. E talvez os motivos pelos quais Paulo tem tanto a agradecer ao Senhor pela igreja, aos Colossos, está registrado exatamente nesses textos, nesses versículos que nós lemos. Quando ele vai falar sobre, talvez, a diferença entre uma vida com gratidão, e ele não deixa, claro, ele não fala da vida com ingratidão. É interessante que ele vai expressar apenas esse lado. O que a gratidão promove em nós? O que a gratidão faz de diferença na nossa vida? Como é que é essa vida cheia de gratidão? E automaticamente a gente vai entender o oposto. O que é uma vida cheia de ingratidão? Então, nosso desafio para hoje é, acima de tudo, ler a palavra, estudar esse texto e colocar para o nosso interior, para a nossa alma, uma reflexão sobre como eu tenho vivido a minha vida na presença do Senhor. Eu tenho sido uma pessoa que tem vivido cheio de gratidão, ou a gratidão é aquele momento no ano em que eu paro e digo:
Hoje, finalmente, eu vou lá na igreja e vou dizer, obrigado, Senhor. Não é? Me faz lembrar quantas vezes a gente vive uma vida lembrando muito mais de ser ingrato do que ser grato. Quantos motivos a gente tem por dia para agradecer a Deus? Às vezes a gente para, né, tem um hino do nosso hinário que diz, conta as bênçãos, né? Diz-as todas de uma vez. Você verá surpreso o quanto Deus já fez, mas a gente gosta de lembrar daquele momento em que aparentemente não fez. A gente gosta de lembrar daquele momento que a coisa deu errado. E Paulo está dizendo para nós, vamos inverter a ótica, vamos mudar a forma de ver as coisas, vamos entender que hoje é o dia de ações de graças, mas temos 365 dias a cada 3 anos, porque a cada 4 anos temos 366, né? Tem um a mais. Nós temos todos os dias do ano para viver uma vida cheia de gratidão ao Senhor. E esse texto é interessante porque Paulo vai usar 3 vezes, se você reparou aí, a palavra gratidão, agradecer. A primeira vez está no versículo 15, quando ele fala com o povo, com a igreja, sejam agradecidos, né? Sejam agradecidos. Depois, no finalzinho do versículo 16, ele vai dizer, com gratidão no coração, e no final ele expressa, dando por ele graças a Deus. Mas vamos lá, o que a gratidão promove em nosso coração? Em primeiro lugar, Paulo nos mostra que a gratidão ela nos faz tomar as melhores decisões. Vamos ler novamente do versículo 12 até o versículo 15. Diz assim, portanto, como amados de Deus, santos, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, humildade, mansidão, paciência, e nós vamos ver essa lista quase que recorrente em vários livros de Paulo, né, que ele escreve, aos Gálatas, aos Efésios, assim por diante. E até aos Coríntios. A gente pode perceber essa lista como uma expressão clara do fruto do Espírito. É como se Paulo estivesse dizendo que devemos constantemente revestirmos, nos protegermos, ou desenvolvermos em nós o fruto do Espírito Santo. É esse fruto que vai gerar a compaixão, a bondade, a humildade, a mansidão, a paciência, por que não acrescentar a fidelidade, o domínio próprio e tudo mais. Ele diz, olha, isso tem que existir no nosso coração. Mas ele vai para o outro ponto, que às vezes a gente interpreta de uma forma diferente, né? O texto diz aqui, suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Eu lembro de uma vez numa igreja que a pessoa foi dizer o impacto dessa palavra suportáveis. Ele diz assim, olha para quem está do lado e diz assim, eu te suporto. Aí ele falou assim, eu duvido que alguém entendeu do jeito certo. Com certeza, quando você olha para alguém do lado e fala, eu te suporto, você diz, você é chato ou chata, mas eu faço de tudo para conviver bem com você. Não é isso? Não, o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo mais ou menos assim, olha para quem está do lado e diz assim, você precisa de apoio. Você precisa de ajuda. Você precisa de algum suporte. Estou aqui para te apoiar, para suportar. Suportar no sentido de dar ajuda, fortalecer a vida do outro, se necessário com perdão. E é interessante que Paulo, ao falar desses 2 aspectos, o aspecto que é o revestimento do fruto do Espírito, e ao falar da capacidade de se relacionar com o outro, sendo-lhe suporte, ele vai dizer, só tem uma forma perfeita disso acontecer, através do amor, que é o vínculo da perfeição, o que une, o que faz esses 2 elementos existirem na nossa vida. O amor torna as responsabilidades de revestir do fruto do Espírito e de tratar o outro de uma forma fraterna, de comungar, né, com o outro, viver a comunhão com o outro. Ele só se torna possível quando o amor é o vínculo que une essas forças. Logo em seguida ele vai falar de um outro ponto. Olha como ele muda. Ele diz, assim como, acima de tudo, né, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, e muda para um outro tópico, que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês.
árbitro está diretamente ligado com julgamento, com decisão, com a capacidade de tomarmos escolhas. E ele está falando que essas escolhas precisam ser tomadas através da paz que está em Cristo Jesus. E ele vai dizer que nós fomos chamados em um só corpo e que é para viver na paz de Cristo que nós fomos chamados. Então, ao falar da paz do Senhor, o que ele diz? Essa paz é a que traz o discernimento para aqueles cujo coração, tocado pelo amor, é capaz de se revestir do Espírito Santo, do Espírito do Senhor, do fruto do Espírito, e é capaz de suportar uns aos outros. Certo? O que tem a ver gratidão com isso? Falamos de amor, falamos do fruto do Espírito, falamos de suportar, falamos de paz, falamos de julgamento do árbitro, falamos de discernimento de tudo, mas olha como ele termina, e sede agradecidos. E essa palavra é uma ordem, é um estilo pelo qual nós precisamos aprender a viver. Quando ele fala sejam agradecidos, ele vai dizer em muitos momentos essa paz que deve nos levar a escolher as coisas melhores, não virá com naturalidade. Não serão poucos os momentos em que o Espírito Santo vai falar conosco, mansidão. E a gente diz, estou surdo, eu quero explodir. Não são poucas as vezes em que o Espírito Santo vai estar nos revestindo da paciência, mas a ansiedade estará à nossa frente. E o que fará a diferença entre agirmos segundo a vontade do Senhor? Em deixarmos que o vínculo da perfeição cumpra sua obra e realize essa comunhão entre nós. Entender a paz de Cristo, não a paz do nosso coração, a paz do Senhor, pois somos um corpo e nessa paz nós fomos alicerçados. O que vai fazer? Isso tudo trazer ao nosso coração a alegria de agirmos como a vontade do Senhor. É o sentimento de gratidão. Não a gratidão por algo que não faz sentido, ou por algo que já foi feito. Paulo não está dizendo aqui, sejam gratos por isso, ainda não, mais à frente ele vai dizer. Ele diz assim, tomem as decisões como alguém que é grato, como alguém que tem alegria no coração. Gente, a gente sabe bem a diferença entre você encontrar uma pessoa cheia de gratidão no início do dia e encontrar uma pessoa totalmente cheia de gratidão. Você não sabe a diferença? É simples, você encontra uma pessoa feliz, agradecida a Deus por viver, agradecida a Deus por ter acordado, por ter respirado e descobrir que na cama não precisou dormir com máscara. É ruim, né, gente? E ele chega e você vai conversar e o seu dia fica melhor. Mas quando você acorda com uma pessoa que já está reclamando de tudo de manhã, seu dia acaba, não é verdade? Observe, você não precisa ter motivos. Você precisa ter atitude. E é a atitude de ter o coração cheio de gratidão que nos faz encontrar a paz verdadeira, que nos faz escolher a decisão certa, vinculadas pelo amor, para que nós possamos ser revestidos do Espírito, do fruto do Espírito, e acima de tudo, viver em paz, sendo bênção para os nossos irmãos. A gratidão, ela nos faz tomar as melhores decisões. Ela precisa ser uma decisão, uma ordem na nossa vida. Precisamos aprender a viver gratos. Mas em segundo lugar, nós vamos ver que a gratidão, ela nos conduz a uma vida muito melhor. Olha o que Paulo fala a partir do versículo 16. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam-se e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. São 3 atitudes. Primeiro ele fala que a palavra deve habitar em nosso coração.
Não é aquela questão de a palavra de Deus está ali e eu vou lá e leio. Irmãos, há uma grande diferença entre sermos leitores assíduos e conhecedores profundos e ter essa palavra habitando em nós. Tem muitos irmãos... teve uma mudança, não lembro qual culto foi, mas sempre mudaram. Ao invés de falar aqui que é lá no Afeganistão, falaram que era em Marte. Foi mais longe ainda. Tem muita gente que lá em Marte, né, tiraria 10 em todos os conhecimentos da Bíblia, mas na hora de colocá-la em prática, nada funciona. Nada. Paulo está dizendo que a palavra, ela tem que ir além das letras, ela tem que entrar em nós. Ele fala que a comunhão, olha só, ele diz, aconselhem-se e instruam-se mutuamente. Essa palavra mutuamente é como se cada um, olha como ele está ligado, irmãos, na frase anterior, quando ele fala suportai-vos uns aos outros, ele agora no outro nível, vamos dizer assim, ele fala aconselhai-vos, instruí-vos, é como se um estivesse olhando para o outro e não identificando nenhum nem outro como maior ou menor, é como se nós olhássemos para todos os irmãos no mesmo nível, no mesmo tamanho diante de Deus e disséssemos, você é uma bênção para mim, como eu também posso ser uma bênção para você. Essa comunhão tem que ser viva, verdadeira, sem distinções. E no terceiro ponto, quando ele fala louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, eu penso que essa divisão existe até hoje. Tem igrejas que só podem cantar salmos, tem igrejas que só cantam cânticos, tem igrejas que só cantam hinos, e graças a Deus aqui a gente canta salmos, canta hinos, canta cânticos espirituais, né? Podemos adorar, louvar ao Senhor com uma múltipla forma de arte, mas acima de tudo é cheia de adoração. O que é interessante nesse texto é que no finalzinho ele fala que tudo isso só tem valor se for com gratidão no coração. Não adianta a palavra habitar se não for por um coração cheio de gratidão. Não adianta instruirmos ou aconselharmos uns aos outros, andarmos juntos como irmãos, se isso não for cheio de gratidão. E não adianta, pode cantar salmo, hino, pode cantar cânticos, pode recitar poesia, pode fazer o que quiser, se não for fruto de um coração grato. Irmãos, vira apenas show. Vira apenas vaidade. Vira apenas um ato sem sentido, sem valor. A gratidão, ela vai fazer com que a nossa vida, ela se torne uma vida autêntica. Significa que quando eu me dedico a vivenciar a palavra de Deus, aquilo é verdadeiro. É fruto de alguém que está com o coração cheio de gratidão e por isso aquela palavra transforma a minha vida. Eu entendo o que Deus fez em mim, por isso eu posso amar o meu irmão, posso amar a minha irmã. E quando eu encho o meu coração para louvar ao Senhor com gratidão, até quando a voz é horrível, o louvor é perfeito. É perfeito. A gratidão nos conduz a uma vida melhor. Mas, acima de tudo, Paulo vai dizer que a gratidão nos aproxima de Deus. Os últimos versículos dizem assim, o último versículo, e tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Paulo agora diz qual é a razão de toda a gratidão. Ele fala para direcionarmos a Deus a nossa gratidão, a nossa oração. Mas ao falarmos com Deus, temos que dar graças por Cristo. A razão da gratidão que nos faz buscar uma vida, escolher da forma correta, conduzir a uma vida sincera, verdadeira, é porque, Paulo diz isso no capítulo 2 aos Colossenses, porque nós estávamos nas trevas e Ele nos trouxe para a luz. Aí nós podemos entender um outro lado do livro de Colossenses. Pessoas estavam infiltrando nas igrejas.
tentando restaurar um cerimonialismo extremamente opressor. Irmãos, quando você olha o Antigo Testamento, é fascinante a forma como a adoração era vivenciada. A turma aí das segundas da palavra não adianta, vira e mexe, eu volto para o Levítico, né? São duas palavras-chave. Eu vou de forma voluntária e entrego a minha oferta de forma confiante, mas entre a minha adoração, a minha oferta e o perdão verdadeiro existe o altar. O altar é o meu ponto final, eu não posso passar dali, eu tenho que ir e confiar que um mediador vai levar aquilo até o Santo dos Santos. E para chegar lá eu tenho que cumprir um monte de rituais. Eu não posso falhar em nada, e o sacerdote também não pode falhar em nada. E lá em Hebreus, a palavra vai dizer que Cristo se tornou a nossa oferta e o nosso sacerdote, e Ele foi a oferta perfeita, o sacerdote perfeito, e Ele retirou de nós todas aquelas obrigações, aqueles fardos, que nos impediam de chegar perante Deus. A lei nunca teve o objetivo de fazer com que pessoas perfeitas alcançassem sua salvação. A lei tinha apenas o objetivo de mostrar o quanto que a vida era um fardo, sem jamais conseguir a certeza do perdão, a certeza da salvação. A lei só servia para nos mostrar que o caminho, se dependesse de nós, era impossível. Sempre seria uma decepção, uma frustração, uma angústia. Imperaria a ingratidão. E essas pessoas estão agora que Cristo retirou tudo isso, o véu rasgou, o altar não tem mais necessidade, agora nós somos chamados a entrar pelo vivo e novo e vivo caminho até a presença do Senhor, no Santo dos Santos, ousada e confiadamente nele, no Senhor Jesus, a nossa alegria, a nossa salvação, a nossa esperança. E as pessoas estão dizendo para a gente: não, assim não dá, você precisa de um outro mediador. Você precisa colocar um monte de outros requisitos, porque só confiar em Cristo não dá. E Paulo olha agora e diz assim: para com isso, olha para Cristo, Ele é a sua gratidão, Ele é a sua alegria, Ele é a sua libertação, foi Ele quem te conduziu até a presença do Senhor. Nada pode ser feito sem que olhemos para Cristo. A gratidão, ela é o resultado produzido pela convicção que temos, de que a graça de Deus foi derramada a cada um de nós, e fomos alcançados, sem merecimento. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós. A lei diria: nunca vocês conseguirão, vocês sempre terminarão numa barreira que levará vocês a uma vida de tristeza, de angústia, de ingratidão. Mas a graça foi derramada, e essa graça te chama a estar na presença do Senhor. Nossas palavras, nossas ações devem mostrar a nossa gratidão a Deus pela salvação que foi dada graciosamente por Cristo Jesus. Para concluir, o que a gratidão promove em nós? Uma vida grata. Que vida é essa? A gratidão promove uma vida de paz e harmonia com o nosso interior e com o nosso próximo. Quando entendemos o que Cristo fez por nós, e somos gratos a Ele, e apresentamos a Deus a nossa gratidão, através de palavras, através de ações, a primeira consequência maravilhosa é que o nosso coração se enche de paz. E com esse coração cheio de paz, conseguimos viver em paz com os nossos irmãos. Não há razão de briga. Aí veio aquela história: pastor, mas o irmão é tão chato, a irmãzinha é tão difícil. Você era pior quando Jesus disse: eu te amo. E quando nós entendemos que Jesus fez isso por nós, olha só que coisa maravilhosa. É essa gratidão que nos leva a amar também, a revestir do fruto do Espírito.
A gratidão promove as melhores escolhas para a nossa vida, porque não vamos escolher aquilo que queremos, mas a paz de Cristo, que é o árbitro nos nossos corações. Vamos escolher o que Ele quer, o que Ele quer para nós, qual é o melhor de Deus para nós, o que Ele espera ou o que Ele deseja que escolhamos. E é isso que nós queremos. E é claro, a gratidão, irmãos, ela promove uma verdadeira adoração. Eu tenho certeza que quando aquela mulher que estava à beira do poço e ouviu Jesus dizer para ela que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, aquela palavra não mudaria nada no coração dela. Mas quando ele disse que ele era o Messias, e o coração dela se encheu de gratidão, ela correu na cidade e disse: venho, encontrei o Messias. E ali ela encontra um verdadeiro motivo para adorar ao Senhor. Provavelmente, nós olhamos muito para estes que se infiltram no nosso meio. Deixa eu usar a palavra que Paulo está usando aos Filipenses. E damos muito ouvido, né? Aquelas palavras que começam a colocar em nós um monte de questionamentos sobre o que temos que fazer para agradar ao Senhor, sobre se Ele é suficiente ou não é, até questionando mesmo a sua divindade, o seu trabalho, o seu ministério. Irmãos, Paulo nesse texto nos diz: olha simplesmente para Jesus e veja o estado em que você estava. Ele te salvou, Ele te deu uma vida nova, Ele te revestiu do fruto do Espírito, Ele encheu seu coração de paz. O amor dele foi o vínculo que te fez se unir perfeitamente ao Pai, no sacrifício dele. Ele é sua oferta perfeita, o mediador perfeito, o caminho vivo, a verdade, a vida. E Ele te chama a viver, simplesmente viver essa gratidão todos os dias da sua vida. Não existe graça maior do que essa. E por isso esse dia é tão especial para nós. Por isso nós celebramos hoje um ano inteiro de motivos para dizer obrigado, Senhor. E que Deus nos abençoe, irmãos.